Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cumprimento de sentença, tá? Mais uma aula sobre processo civil, justamente sobre um procedimento executivo, tá? Um procedimento que serve para desencadear a sanção executiva, tá? Relacionado à decisão do juízo, tá? Ou até mesmo outro tipo de título executivo judicial. Então vamos lá. O cumprimento de sentença, tá? É o procedimento para desencadear, que serve para desencadear a sanção executiva sobre título executivo judicial, tá? Vou fazer com que o devedor efetivamente cumpra aquele título executivo judicial, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, tá? A gente tem vários cumprimentos de sentença, tá? São inúmeros os procedimentos. Tem cumprimento de sentença para alimentos, tem cumprimento de sentença para quantia incerta, para obrigação de fazer, para obrigação de não fazer. Hoje a gente só vai falar do pagamento de quantia certa, tá? Que é o procedimento base. Esse procedimento, de todos os outros, ele é o mais marcante, ele é o mais importante, porque é ele que traz todo o regramento básico do cumprimento de sentença. Nele que tem a maior parte dos prazos, das consequências, as alternativas. É dentro deste procedimento que a gente fala na impugnação, que seria uma espécie de defesa do executado, tá? Então, primeiro a gente trata sempre do cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa, tá bom? Esse cumprimento de sentença, tá? Esse procedimento específico, ele tem uma base legal que fica entre os artigos 523 e 527 do Código de Processo Civil, tá? É importante que você abra nesse momento o seu código no 523 para a gente poder seguir, estudar esse conteúdo, tá? Para que você proceda junto com a leitura do código, tá? Sem ler o código, fica difícil, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Além do 523 e do 527, a gente tem também o artigo 513 a 519, os artigos 513 a 519, tá? Esses artigos, esse último intervalo que eu falei, 513 a 519, eles trazem regramento geral sobre o cumprimento de sentença, tá? Só para vocês terem uma ideia, no 515 fala quais são os títulos executivos judiciais. Então, a gente toma o 513 e 519 por base e desenvolve para o 523 e 527, tá? A maior parte do nosso conteúdo a gente fica dentro do 523 e 527, que são os artigos de maior destaque. A gente só vai buscar a intimação do réu, na verdade, tá? Dentro do 513. O restante a gente só tem ele como base, só tem como uma estrutura basilar para poder entender o procedimento, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Como que se desenvolve esse procedimento? Vamos lá. Primeira coisa, depois da base legal, a gente verificar quais são os requisitos para o requerimento de cumprimento de sentença, tá? Então, esses requisitos do cumprimento de sentença, eles vêm logo lá no 524, tá? Pulo 523, vamos para o 524, que fala dos requisitos da petição, tá? Aquela petição que requer o cumprimento de sentença. Primeira coisa que a gente tem que falar, tá? É um requerimento, não é um pedido. Então, eu não peço o cumprimento de sentença, eu requeiro, tá? Por quê? Porque ele é de ordem processual. Se ele é de ordem processual, ele se transforma num requerimento, ele é tratado como requerimento, ele é protocolado como requerimento. Segunda coisa que a gente precisa tratar, não é um procedimento automático, tá? O juiz simplesmente não sai executando todo mundo. Ele não sai pondo lá para cumprir tudo, tá? Não é essa a ideia. No processo comum, no procedimento comum do processo civil, o que a gente tem? A gente tem uma inércia do juízo mais marcante. Então, o juízo, ele presta a sua atividade jurisdicional da petição inicial até o trânsito em julgado da decisão, entrega essa prestação jurisdicional para as partes e volta a ficar inerte. Ele volta a ficar adormecido, tá?
Então, nesse momento que ele está adormecido, ele precisa ser provocado novamente. Ele é provocado via requerimento. Faz uma petição simples, um requerimento, contendo todos os requisitos do 524, que eu já vou falar para vocês, tá? E, além disso, provoca a jurisdição, o juízo volta a acordar e força o cumprimento, tá? E ele começa a ir atrás do cumprimento de sentença. Tem que tomar cuidado, porque isso não é uma regra padrão. Vocês vão encontrar exceções. As mais flagrantes, tá? São o juizado especial, tá? O juizado especial cível, ele faz o cumprimento de ofício. Então, o juízo, tão logo ele dê a decisão dele, ele mesmo já começa a fazer o cumprimento, já intima a parte para pagar, já corre atrás de tudo. E o trabalhista também, tá? O juízo trabalhista também faz o cumprimento, que eles chamam de execução de sentença, de forma oficiosa, ou seja, o juiz mesmo, de ofício, inicia o cumprimento de sentença. Por quê? Porque trata de direitos indisponíveis, tá? São direitos do trabalhador que normalmente relativos a salário, então o próprio Estado se preocupa em garantir esse pagamento, tá? Então, mas vamos voltar lá para o processo civil, nosso mundinho, nosso universo aqui. No processo civil, não começa ex officio, tá? Depende de requerimento, beleza? Ótimo. E como que eu monto esse requerimento, professor? Eu monto esse requerimento olhando o artigo 524 do CPC. O que fala o artigo 524? Todos os requisitos para esse requerimento. Começando, é muito simples de entender, muito simples até de memorizar o que você tem que fazer, tá? Primeira coisa que a gente precisa qualificar as partes, tá? Nome, RG, CPF, estado civil, profissão, endereço, tanto do executado como do exequente, tá? Então, tanto seu cliente como o réu ou a outra parte, tá? Tem que qualificar os dois, a gente faz no preâmbulo da petição. Lembrando que a gente tem o endereçamento, a gente dirige essa execução para o juízo da causa, naturalmente, tá? Isso vem dentro da teoria geral da execução. O juízo que deu a decisão, ele é o de primeiro grau, na verdade. Ele fica vinculado ao cumprimento de sentença, é ele que vai fazer o cumprimento de sentença, tá? E depois a gente parte para o preâmbulo. No preâmbulo a gente põe a qualificação das partes. Mas, professor, eu vi algumas petições por aí que falam assim, o nome do exequente já qualificado nos autos. Pode? Pode. Funciona, tá? Por uma disposição expressa de lei, tá? Entendam que é necessário qualificar a parte novamente, tá? Colocar pelo menos o nome e o documento de identificação. Mas isso, gente, é uma disposição expressa de lei que também não tem muita valia. Por quê? Porque o processo principal ele é mantido, tá? Na verdade, o cumprimento de sentença ele vem como uma fase do processo. E como fase do processo, tudo aquilo que já foi feito, toda aquela qualificação pretérita, ela permanece lá. Não vai criar um processo novo, tá? Não preciso disso. Então, teoricamente, eu poderia pôr um já qualificado. O que eu recomendo que vocês façam, até para vocês poderem seguir a lei tal qual ela é. E seria sempre o ideal que todos os profissionais seguissem a lei com uma certa atenção absoluta, justamente para evitar que os procedimentos eles sejam diferentes em vários lugares, tá? Cada comarca segue uma coisa diferente. Então, sigam a lei. O que a lei fala? Nome completo, número do CPF, tá? Então, pelo menos isso ponham. Até porque o CPF ele é utilizado para fazer as medidas de constrição, tá? Todas as penhor online, bloqueio de veículo, tudo vai à busca pelo CPF. Se você já coloca o CPF no seu requerimento, tá? Você facilita o serviço do serventuário. Você ajuda o serventuário a poder encontrar os bens de uma forma mais fácil e pegar esses dados de uma forma mais simples, tá? Então, ponham a qualificação completa ou minimamente nome e CPF, tá? Isso não vai gerar inépcia do seu requerimento, o juiz não vai indeferir o seu requerimento pela ausência desses dados, mas o ideal é que você sempre ponha, tá? Fora isso, o mesmo artigo 524, ele traz vários incisos, aliás, todos os incisos seguintes falando sobre o cálculo.
tá? Sobre o valor apontado. O que eu preciso fazer? Então, na minha petição, qualificar as partes e requerer o cumprimento de sentença. Só, acabou. Fora isso, eu tenho que apresentar o cálculo. Ou eu apresento esse cálculo numa planilha anexa, ou eu ponho na própria petição, tá? Não há problema nenhum. Na verdade, pouco importa que lado que você vai seguir, qual a sua opção de fazer um cálculo anexo ou então dentro da petição. O que importa é que esse cálculo seja detalhado, seja bem explicado, que todos os detalhes desse cálculo estejam constando nessa planilha ou na sua petição. Então eu preciso saber qual o termo de juro, qual o valor dos juros, qual o termo inicial, quando que começou a correção monetária, quais são os índices de correção monetária, como que eu fiz aquele cálculo. Precisa estar bem discriminado para que a outra parte possa entender de onde veio aquele valor. Tá? A ideia aqui é garantir o contraditório, garantir a ampla defesa, tá? Não tem nada de difícil nisso, tá? Existem inúmeras ferramentas que vocês vão encontrar por aí na internet mesmo, de cálculos automáticos, tá? E o cálculo manual também não é difícil de fazer, tá? Ele é bem simples de se fazer. Entendam que a lei, ela traz uma disposição falando que o juiz, no caso de dúvida, vai mandar para o contabilista do juízo. Cuidado com isso. Não adianta você querer dar um migué e falar: ô, excelência, manda aí pro contador. O contador ganha para isso, ele faz o cálculo para nós. Não, o contador não faz o cálculo para nós. O contador tira dúvidas do juízo. Então eu faço o meu cálculo, o réu faz o cálculo dele e, puxa, a vida tá tudo diferente. O juiz não precisa fazer a conta. O juiz manda pro contador e fala: faz essa conta aí para mim. Confere aí, tá? Entendam que esse contabilista do juízo, ele não está aí para servir as partes, para fazer o trabalho das partes, ele está aí para tirar dúvidas do juízo, ele é o contabilista do juízo e só do juízo, tá? Qual o prazo que o contabilista do juízo tem para fazer? 30 dias, prazo impróprio também, tá? Não vai ter problema nenhum. Eu acho que fica fácil de vocês memorizarem, porque assim, quanto tempo o juiz tem para dar a sentença? 30 dias. Quanto tempo tem o contabilista para fazer o cálculo? 30 dias, tá? É o mesmo prazo. Tá? Tudo que fala da sentença, de arrumar essa sentença, de ver o valor da sentença, é tudo 30 dias. Tá? Fica bem simples da gente memorizar dessa forma, tá? Bom, vamos lá. Apresentamos o nosso requerimento para o cumprimento de sentença, que vai ser processado nos mesmos autos. Ah, professor, mas no SAG cria-se um incidente, faz um novo número, inclusive, esse cumprimento de sentença. Tudo bem, isso é uma questão operacional do SAG, tá? Com relação à estrutura desse instituto ou a designação dele enquanto procedimento, ele na verdade é só um aperfeiçoamento, um desenvolvimento da classe processual. É o mesmo processo que evolui, na verdade, para o cumprimento de sentença. O correto, pelo que manda a lei, seria ter um único número de processo, um único procedimento, tá? Porém, por uma questão instrumental, muitas varas, muitos juízos, eles cadastram como se fosse um incidente processual, tá? Então fica um novo número, fica um novo link de processo com o cumprimento de sentença. Isso não significa que ele seja, de fato, algo independente, tá? É um processo só. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Tanto a fase de conhecimento como a fase de execução é um único processo, um único feito, tá? Isso é fundamental que você entenda. Se isso é cadastrado de uma forma separada, se é cadastrado da mesma forma, se evolui a classe processual, se não evolui a classe processual, isso não importa. Importa que você saiba que é um processo só, tá? Ótimo, fiz o meu requerimento. Excelência, eu quero que você proceda ao cumprimento de sentença porque o devedor não me pagou, o devedor ainda está me devendo. O que o juiz faz? Intima o devedor e fala assim: devedor, pague em 15 dias, tá? É só isso, pague em 15 dias.
tá? Aqui a gente não discute mais o mérito, a gente não fica mais falando de formação, presente e defesa, venha para a audiência para a gente tentar fazer um acordinho. O juiz já está cansado, nesse ponto aqui já deu, já resolveu tudo e a pessoa ainda não pagou. O juiz vai lá e fala assim: paga agora, tá? 15 dias para pagamento. Esse prazo está previsto no artigo 523, tá? Bom, o que fala, né, o que a gente tem que saber dessa intimação, tá? Primeiro, para pagar em 15 dias. E como que eu intimo esse réu? Tá? Eu intimo esse réu na forma do artigo 513, parágrafo 2º do CPC. 513 está naquelas disposições gerais que eu falei para vocês anteriormente, tá? O que significa isso? Que todo procedimento de cumprimento de sentença vai observar essa regra de intimação. Basicamente, a gente tem duas situações flagrantes e vários pormenores dentro dessas situações flagrantes. Primeira coisa que a gente tem que verificar: o réu tem advogado? Tem. Se ele tem advogado, eu tenho que observar se tem mais de um ano entre o trânsito julgado e o requerimento de cumprimento de sentença. Se tiver mais de um ano, a gente cai para a regra de intimação por carta, tá? Intimação pessoal do devedor. Se tem menos de um ano, ele tem advogado e tem menos de um ano de trânsito julgado até o início do cumprimento, essa intimação é feita por diário oficial, tá? Em nome do advogado. Então, é o advogado que vai receber essa ciência, o advogado que tem que estar atento para avisar o cliente. O cliente, você tem 15 dias para pagar. Deu ruim, tá? Então, tomem cuidado com isso. Essa intimação ela é no advogado, é para o advogado, tá? O cliente não recebe se tiver menos de um ano e ele tiver advogado particular constituído. Se ele não tiver advogado particular constituído, ou ainda que tenha mais de um ano entre o trânsito julgado e o início do cumprimento de sentença, essa intimação vai por carta, tá? Vai pessoalmente para o devedor, por carta, com AR, para que ele pague em 15 dias. Isso entra em qualquer outra hipótese. Ah, mas ele é representado pela Defensoria Pública. É advogado particular? Não, não é. Então, cai na hipótese da carta, tá? O réu tem mais de um ano, cai na hipótese da carta. O réu era revel, continua sendo pessoal, porém ela é feita por edital, tá? Tem que tomar cuidado só nesse detalhezinho. Se o réu for revel, não adianta tentar citar ele por carta de novo, ele não vai responder. Então manda a citação por edital de cara e começa a constrição de bens. Tudo bem? Perfeito. De quando eu conto esse prazo de 15 dias? A partir de que momento? O advogado, naturalmente, depois da publicação, ele recebe a publicação, tá vendo? A publicaçãozinha, começa a contar 15 dias, exclui o dia do começo, tá? Começa então no dia seguinte da publicação. E se for por carta? Começa a contar da juntada do AR no processo. Dia seguinte da juntada, o primeiro dia do prazo. E o edital, como que faz? Tem o prazo de publicação do edital, terminou o prazo de publicação do edital, começa a correr o prazo para pagamento. Tudo bem? Ótimo, perfeito. E se o devedor não paga? Que devedor faz essas coisas? Recebe lá uma oportunidade singular de satisfazer o seu débito em 15 dias úteis, tá? Úteis porque o pagamento, nesse caso, como ele é feito no processo, ele é um ato processual. Ele não é o pagamento do direito civil, tá? Ele é o pagamento do processo civil, pagamento em cumprimento de sentença. 15 dias úteis, tá? Ótimo. O devedor recebe a intimação para pagar em 15 dias úteis, não paga, o que acontece? Vem o 523, parágrafo 1º e fala: multa de 10%, honorários de 10%. A partir desse momento começam a ter as sanções que a gente falou já em outro momento aqui em outra videoaula, tá? Essa sanção, essa coerção feita pelo Estado para estimular o réu a pagar, tá? Então ele fala: paga em 15 dias sob pena de multa de 10%, honorários de 10%. Isso é fixo, estabelecido em lei. O juiz pode aumentar essa multa num outro momento? Pode. Nesse, não. Pode aumentar esse honorário num outro momento? Pode. Neste, não. Tá?
certo? E se o devedor paga só uma parte? Ah, pagou só 30%, é o que ele tinha. Tá? A multa incide no restante, não há problema nenhum, tá? Terminou essa fase de não pagamento, não pagou, o juiz já segue, deu 15 dias, no 16º dia o juiz começa os atos de constrição. Mentira, tá? Na verdade, a lei fala que ele começa. Na prática, o que, que o juiz faz? Ele intima o autor, ele fala, ô autor, o que, que você quer que faça agora? Tá? E aí, o autor começa a pedir para o juiz o que, que ele quer. Ah, eu quero penhora online. Ah, eu quero Bacen. Eu quero qualquer coisa, tá? Mas ele já vai falando com o juiz o que, que ele deseja e o juiz segue os atos de constrição após a manifestação do autor, tá? Bom, perfeito. Chegamos aqui no ponto chave. Da constrição em diante, isso é um padrão e a gente vai tratar isso no final. Depois que eu falar de todos os procedimentos de cumprimento de sentença, de toda a execução, depois de a gente estudar tudo isso, depois que todo mundo tiver craque nesses procedimentos, depois que você lê todos os livros, depois que você lê todos os artigos da lei sobre a execução, tanto cumprimento como execução extrajudicial, a gente chega nas constrições, tá? Por quê? Porque as constrições, elas são um padrão, tá? E a gente só vai analisar isso, e o código faz a mesma coisa, o código só trata das constrições lá no final, depois que ele esgotou todo o tema, depois que ele falou tudo, aí ele começa a falar de constrição, tá? Então, por hora, isso é importante, tá? Para esse momento, para a gente entender o procedimento, isso é importante. A única coisa que a gente tem que acrescentar aqui, depois desse prazinho de 15 dias, o devedor ele tem a possibilidade de se defender, ou seja, de impugnar o cumprimento de sentença, tá? Só tem que tomar um cuidado. Essa impugnação, ela tem um cabimento específico, tá? Esse cabimento específico está no 525, parágrafo 1º. Eu não posso fazer uma impugnação ampla, tá? Eu não vou rediscutir todo o mérito do processo de novo. Não vou ficar debatendo teses e mais teses, aquela coisa horrorosa, tudo de novo. Não, tá? Eu vou pontualmente atacar a formação daquele título, tá? Atacar a validade daquele título. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer nas hipóteses do artigo 525, parágrafo 1º, tá? Vou acompanhando com vocês aqui, tá? Peço que para que você tenha o código em mãos, eu vou um por um para dar uma explicadinha curta para vocês, tá? Vamos lá. Primeira possibilidade de impugnação: falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu a revelia, tá? O que isso significa? Imaginem, por exemplo, que essa citação ela nunca foi feita. Ou foi feita de uma pessoa errada. Citaram uma pessoa errada. Aí o réu foi revel, correu o processo, ele foi condenado, zedou tudo. O que o réu faz? Vem na impugnação e fala assim: anula tudo, acaba com esse processo, cata esse processo e rasga ele, joga ele fora. Por quê? Porque é nulo, a citação é nula. Se a citação é nula, nenhum ato seguinte tem validade. Tudo bem? Isso aí é um horror. Mata o processo que demorou 3 anos para acabar. Mas fazer o quê, tá? É a primeira hipótese de defesa aí, primeira hipótese de impugnação é a nulidade de citação. Ilegitimidade de parte. Estão demandando contra um homônimo, tá? Estão demandando contra a pessoa errada. O condenado no título foi Joãozinho. E estão demandando contra Maria, sua esposa. Estão demandando contra Maria, sua neta, tá? Parte legítima, tá? Ela se exclui do processo, certo? Ótimo. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Prescreveu, não dá para cobrar, vocês já sabem disso, tá? O título não é exigível por qualquer outro fator, depende de uma condição que não foi ainda satisfeita, depende de um determinado prazo que ainda não foi observado, de uma determinada condição futura, tá? Algo novo, realmente, que precisa ser analisado e o título fica inexigível dessa forma. O título é ilíquido, tá? Sem problema nenhum. Também é matéria de impugnação.
Inciso 4 fala em penhora incorreta ou avaliação errônea, tá? Essa penhora incorreta ou avaliação errônea, ela entra na impugnação à penhora, tá? Depois que tem o ato de constrição, eu vou lá e faço uma constrição de um salário, por exemplo. Penhora incorreta, não pode constranger salário. Eu faço a constrição do único imóvel da família, tá? Aquele bem de família. O que eu posso fazer? Impugna a penhora incorreta. Quando foi feita a penhora, imagine que o oficial de justiça, avaliador, diga que aquele imóvel vale 100 mil, quando na verdade aquele imóvel vale 400 mil, tá? Avaliação errônea, certo? Perfeito, vamos lá. Próximo, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Excesso de execução quando a pessoa demanda por um valor maior do que deve, ou faz várias execuções, tá? Sobre o mesmo título, por exemplo, tá? Títulos já pagos. Esse excesso de execução, assim como a avaliação errônea ou a penhora incorreta, depende de uma fundamentação muito específica. Então, se eu falo, excelência, estão executando mais do que é devido, eu tenho que demonstrar esse excesso. Então, eu tenho que mostrar por cálculos que a execução é exagerada, tá? Não se esqueçam disso, isso é fundamental. Se você não demonstra o excesso, o juiz indefere a sua impugnação, tá? Incompetência absoluta ou relativa do juízo com relação à execução, isso você já conhece, tá? Isso é bem simples. Incompetência absoluta normalmente ligada à matéria, relativa normalmente ligada a território, tá? Valor. É meio difícil a gente errar a competência, ou alguém errar a competência em matéria de cumprimento, até porque normalmente a gente faz cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau que deu a própria sentença, tá? O que vai mudar um pouquinho é a questão de alimentos, que às vezes vem muito depois, já mudou de casa, aí você entra no domicílio do menor mesmo, alimentando, tá? No caso. Bom, vamos lá. E a última hipótese, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação, prescrição, desde que supervenientes a sentença. O que isso significa? Veio o juiz e fala assim, condena o pagamento de 10 mil. Aí o autor e o réu se unem, conversam entre si e falam assim, vamos fazer um acordo aí, diminuir isso pela metade? Vamos. Aí não pagou, tá? O devedor acabou não pagando. O que aconteceu? Teve uma novação, aí segue pela novação. Quando ele for demandado pela dívida toda, vem o devedor e fala assim, opa, fizemos um acordinho aqui, ó. Pago só metade, tá? Fechou? É bem tranquilo, tá? A impugnação, ela é feita, só o último detalhe, só para marcar para vocês, a impugnação, ela é feita independente de garantia do juízo, tá? Cuidado com a execução fiscal. A execução fiscal, ela vai depender, para você impugnar a execução fiscal, você vai depender de uma garantia. Você tem que caucionar o juízo, ainda que parcialmente, para poder fazer a sua defesa. No procedimento comum, não. Procedimento comum, você faz a sua defesa independente de garantia, tá? Você só vai precisar de garantia para efeito suspensivo, a gente já vai chegar lá. Vamos lá, qual o prazo para a impugnação? 15 dias, tá? Prazos no CPC. Eu não sei, eu estou na dúvida, eu não faço a menor ideia, preciso chutar. Chuta no 15 dias, você tem 90% de chance de acertar. Os prazos são a maioria 15 dias, tá? Ou vai ser 5, ou vai ser 15, ou vai ser 30. Se for para o juízo, 30. Chuta 30. Se for para as partes, chuta 15, tá? A não ser que o ato seja muito curtinho, tá? Você vê pela cara do ato, ele é bem simples de fazer, você chuta no 5 que tem chance de acertar, tipo embargo de declaração, 5 dias mais curtinho, tá? Bom, vamos lá. Prazo de 15 dias úteis, tá? E esse prazo de 15 dias úteis, ele é contado, ou seja, ele tem o termo inicial dele a partir do término do prazo para pagamento. Ou seja, um prazo automático. 15 dias para pagar, 15 dias para impugnar, automaticamente. Não precisa o juiz intimar de novo. O juiz
não vai intimar novamente, tá? Esse prazo vai seguir automaticamente. 15 para pagar, 15 para impugnar. Ah, posso impugnar antes de terminar o prazo para pagar? Opa, pode sim. A partir do momento que você faz a impugnação, cessa o seu prazo para pagamento. Se você quiser pagar no dia seguinte, você já paga com multa. Ah, posso pagar então e depois impugnar? Não. Se você pagar integralmente, desaparece o seu direito de impugnar por causa de uma preclusão lógica, tá? Toma muito cuidado com isso, tá? Preclusão lógica se você paga e depois quer impugnar. Pagou tudo e quer impugnar a dívida. Paguei uma parte, quer impugnar o restante? Opa, beleza, perfeito. Não há problema nenhum, tá? Preclusão só com relação ao que você pagou. Tudo bem? O que dá para fazer, tá? A gente pode garantir o juízo, a gente pode peticionar com a impugnação e fazer um depósito judicial em garantia caso a impugnação não seja aceita. Para que a gente faz isso? Para evitar a multa ou para pelo menos discutir a multa no futuro, tá? Na verdade, isso vai virar uma discussão, não necessariamente afasta a multa, tá? Mas a gente pode discutir melhor isso no futuro. E, além disso, para evitar os juros e correção monetária. A partir do momento que eu deposito e juros parou, juros e correção monetária, o banco que pague juros e correção monetária, beleza? Perfeito. O último tópico da aula de hoje, eu sei que vocês já não aguentam mais me ouvir falar, vocês já estão aí arrancando o cabelo, ficando carequinha que nem eu aqui, ó, cabelinho curto. Efeito suspensivo, tá? A gente tem efeito suspensivo na impugnação? Não. Não como regra, tá? Eu impugno e continuo piorando bem, continuo arrancando dinheiro meu, continuo tirando tudo que eu tenho, tá? Perfeito, ótimo. Vamos lá, gente. Não tem efeito suspensivo como regra, mas pode ser concedido, desde que eu demonstre perigo, possibilidade de eu sofrer um dano como devedor por causa dos atos de expropriação. Eu tenho uma certa verossimilhança nas minhas alegações, uma probabilidade do que eu alego, e ainda por cima garanta a execução, tá? Essa garantia, ou essa caução da execução ela é necessária para a concessão de efeito suspensivo, ou seja, para parar os atos de expropriação, para impedir que retirem o meu patrimônio e entreguem para outra pessoa, eu tenho que garantir o juízo, tá? Já penhoraram o imóvel meu, tá garantido o juízo? Tá garantido. Pode pedir efeito suspensivo. Tudo bem? Ótimo. Pediu efeito suspensivo. O credor faz o quê? Fica lá chupando o dedo esperando julgar a impugnação? Não. O credor pode garantir o juízo também, cobrir a minha garantia, tá? E falar, excelência, suspende o efeito suspensivo. Cancela esse efeito suspensivo e vamos tirar dinheiro desse devedor. Pode, beleza? Sem problema nenhum. Seria um suspensivo do suspensivo, tá? Uma coisa bem estranha, mas funcional. Qual o problema? O exequente tirar patrimônio dele, pegar um patrimônio dele, reservar esse patrimônio para deixar à disposição do juízo para poder seguir com a execução, que sabe, sei lá, quando ele vai receber. Isso é muito raro de acontecer. Então, via de regra, tá? Na prática, o que a gente vê? Quando o juiz dá o efeito suspensivo, as partes aguardam o julgamento de impugnação, que é realmente bem célere via de regra, tá? Bom, gente, por hoje é só, tá? O procedimento é bem curto, pelo menos nesse determinado momento. É um procedimento que pode se estender por anos, dependendo da dificuldade de alcançar patrimônio, mas ele é curto em atos, tá? Os atos, eles começam justamente com o requerimento inicial, do requerimento inicial, pagamento, impugnação e atos de constrição. E aí fica lá até pagar a dívida ou até o credor desistir. Tudo bem? Bom, gente, por hoje é só e até a próxima.